Fala pessoal, beleza? Gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês a fazer a nossa atividade dessa semana lá no Google Sala de Aula. A atividade dessa semana vai ficar aberta do dia 17, na segunda-feira, até o dia 27, uma quinta à tarde, ok? Então vocês têm aí 10 dias para fazer. Vou colocar aqui na apresentação para poder estar acompanhando o formulário lá junto com vocês. Então vamos lá, ó. Essa atividade, igual eu falei, então, ela vai ficar aberta do dia 17 até o dia 27, são 10 dias para vocês fazerem. É a atividade 9, então ela já vale nota para o segundo bimestre, é a segunda atividade do segundo bimestre, né? E ela vai falar sobre a produção, circulação e consumo de mercadorias, né? Então, no mundo hoje, os produtos e tal, né? Como eles são produzidos, né? Como que é o processo de transporte deles, que é essa parte de circulação, até eles chegarem em nós, né? Que somos os consumidores finais, o consumo dessas mercadorias, né? Aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter esse vídeo aqui para assistir, que eu vou colocar aqui no formulário também. Tem o texto, que eu sempre coloco para ajudar a responder as questões. E tem também sempre uma imagem que eu coloco para ilustrar. Depois a gente conversa sobre ela também. Então, são várias fontes aí para vocês consultarem. Aí vocês vão ter as perguntinhas para responder. São 6 perguntinhas agora, né? Porque agora, como é uma atividade a cada 2 semanas, não mais uma atividade por semana, igual era antes, né? Agora são 6 perguntinhas para vocês responderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisem resolver, né? Ficou com dúvida em alguma questão, alguma coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, nesse número aqui. E também, se vocês preferirem, toda quarta-feira, à 1 da tarde, eu estou disponível no plantão de dúvidas da escola, né? Que é pelo Google Meet. Então, vocês acessam lá o Google Meet, coloquem esse código que tem aqui no formulário, que eu vou estar lá também para tirar dúvidas de vocês, beleza? E a aula no Centro de Mídias também, e a atividade lá do Centro de Mídias, não deixem de fazer. A habilidade que a gente vai trabalhar aqui, né? É a habilidade 19, aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. Olha só. Então, o que isso quer dizer? Então, vamos partir para o textinho aqui. Então, vamos lá. Produção, circulação e consumo de mercadorias. Atualmente, dizemos que o Brasil está globalizado, isto é, os países estão cada vez mais mantendo relações entre si, o que faz com que um seja dependente do outro. Então, a globalização, sempre que vocês verem esse termo, né, a globalização, ela nada mais é do que esse processo que tem hoje em dia, isso que está acontecendo no mundo, que é dos países cada vez mais terem mais relações uns com os outros, né? Então, é um mundo cada vez mais conectado. Então, não é um país totalmente independente do outro, que não tem relação nenhuma, que não depende do outro para nada, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente fala aí que tem mais globalização. Então, um país tem mais relação com o outro e acaba sendo dependente do outro, né? Dependente, falo nessa parte comercial, né? Então, que compra produto de um, vende produto para outro, né? Isso é muito comum hoje em dia. Ele dá um exemplo aqui, né? Ao comprar um produto no Brasil, é muito provável que ele tenha peças ou partes que foram fabricadas em outros países. Então, hoje em dia, isso é muito comum, né? Essa questão da exportação. Então, praticamente tudo que a gente vai comprar aqui no Brasil vai ter pelo menos uma parte, uma peça, alguma coisa que foi produzida em algum outro lugar do mundo, certo? Então, continuando aqui. Nesse sentido, cada país costuma possuir uma determinada vocação econômica, isto é, um determinado tipo de produto que costuma comercializar com os demais. No caso do Brasil, o país é amplamente conhecido por atuar principalmente com mercadorias de baixo valor agregado. O que são essas mercadorias de baixo valor agregado, né? Isso quer dizer que são mercadorias que passaram por poucos processos industriais, né? Então, por exemplo, se eu pegar lá essas mercadorias, elas também podem ser chamadas de commodities, certo? Então, por exemplo, se eu pegar lá uma laranja, vou colher uma laranja, né? A laranja em si, ela é mercadoria de baixo valor agregado.
Aí, se eu pegar aquela laranja e passar ela vai para uma fábrica, ela vai passar por um processo, né? Vai ser espremida, vai virar um suco de laranja. Vou colocar o suco naquela caixinha de papel, aquela caixinha de suco, né? Bacaninha. O que vai acontecer com a laranja? Vai ficar mais cara, né? Porque ela passou ali em vários processos industriais. Então, uma mercadoria de baixo valor agregado é quando é uma mercadoria mais crua, vamos dizer assim, né? Então, pode ser um arroz, pode ser um café, um algodão, né? Pode ser o petróleo, por exemplo, antes de virar gasolina. Ou pode ser assim, o ouro, a gente pode dizer que é uma mercadoria, se eu pegar o ouro bruto lá, tirado da mina, também é uma mercadoria de baixo valor agregado, né? Porque ele ainda não foi lapidado, virou uma joia, né, e tal. Então, isso aí são as mercadorias de baixo valor agregado, que é o que o Brasil produz principalmente. Aí aqui tem alguns exemplos: café, laranja, soja, carne e etc. O que mais que fala aqui? Outros países já possuem mais características de serem produtores de bens de consumo. Então, tem outros países que já são mais famosos por ter muita fábrica, né? E ser um lugar muito convidativo para as empresas abrirem fábricas para produzir as coisas, né? Aí um exemplo disso vai ser a China, né? Então, a China é um país que é conhecido por ser um lugar que tem muitas fábricas. Então, várias empresas top do mundo aí fabricam os produtos dela lá na China, né? Porque lá tem muitas fábricas, a mão de obra é barata e tal. Que mais? Enquanto outros países possuem o conhecimento sobre tecnologias. Então, aí tem também os países que são os países que desenvolvem as tecnologias, né? Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a Apple, por exemplo, que é uma empresa famosa, né? Que é a empresa que fabrica o iPhone, né? Que é um dos melhores celulares que tem aí no mundo, né? A Apple é uma empresa americana, né? Então, foi lá nos Estados Unidos que foi criada a tecnologia do iPhone. Porém, o iPhone em si, ele não é fabricado nos Estados Unidos, né? Ele é fabricado na China. Então, aí a gente vê um pouco dessa globalização, dessas relações entre os países. E o metal, por exemplo, que vai no iPhone, ele pode ter sido tirado aqui do Brasil. Então, o Brasil, por exemplo, vende o metal, quem vai produzir o iPhone é a China, só que para produzir esse iPhone vai precisar da tecnologia que foi criada lá nos Estados Unidos. Então, para um produto ficar pronto, vai envolver aí vários países. Não é mais igual antigamente, que o mesmo país provavelmente ia extrair o metal, produzir, fazer a tecnologia, né? Hoje em dia é tudo dividido entre os países. Cada país tem uma função, vamos dizer assim, né? Aqui tem uma imagem também para ajudar vocês depois a fazer a atividade. E aí, depois aqui a gente vai ter as questões, né? A imagem aqui fala um pouco sobre o processo de produção das coisas, né? Então, a extração, tirar da natureza, produzir, que é passar na fábrica, distribuição, que é mandar para os comércios e tal. O comércio vai vender, vai chegar na gente, que é a quarta etapa aqui, que é o consumo. Depois a gente vai descartar e aí precisa de um tratamento de lixo adequado para esse produto, certo? Aí depois vocês vão ter aqui as 6 perguntinhas para responder, né? Então, a primeira, como podemos definir o que é um mundo globalizado? Que eu comentei aqui no vídeo que tem lá no textinho do começo também que eu mostrei para vocês. Aí a segunda pergunta, que tipo de produtos o Brasil exporta principalmente? Aí vocês vão responder se o Brasil ele é um país que é conhecido por ter muita tecnologia, se o Brasil fabrica de todos os tipos de produtos, se o Brasil normalmente vende para fora, né, esses produtos de baixo valor agregado, que são esses produtos que não passaram tanto nas fábricas, né? E já é respondendo aqui a terceira pergunta, né, o que é um produto de baixo valor agregado? Passou por pouco processo industrial, né, um produto mais cru. Aí a 4, são um exemplo de produtos exportados pelo Brasil: soja, café, carne ou todas as anteriores, né? Vocês vão responder aí para mim. A 5, exemplo de um país conhecido por ter muitas indústrias que produzem diversos produtos: China, Brasil, Nova Zelândia ou Holanda. E a última, exemplo de um país conhecido por ser referência na tecnologia, então onde são criadas várias das tecnologias que a gente usa aí no nosso dia a dia. Então são essas 6 perguntinhas que vocês têm para responder aí essa semana, tá bem tranquilinho, e depois na outra semana a gente dá continuidade com outra atividade. Ok, pessoal?
Então, muito obrigado. Não deixem de fazer a atividade, que vocês têm até o dia 27. Não deixem de ver também as aulas do Centro de Mídias, ok? Lembrando que a atividade é obrigatória mesmo para quem está acompanhando a aula presencial.